gente espera sempre muito desse Flamengo, e aí eu vou colocar aqui na mesa já para a gente começar a falar sobre o que surpreendeu mais vocês dois também. O Flamengo tinha os desfalques, ok, mas tem o elenco, a gente sabe disso, mas historicamente tem uma dificuldade ali na Arena da Baixada. Você vai no Zé também? Você acha que o que surpreendeu mais foi o desempenho do Flamengo, mais do que a goleada do Galo? Tudo bem, Dani? Sormani, Zé, Facincânio, fã de esporte com a gente em casa. Olha, se a gente tirar um recorte das últimas atuações do Flamengo, não dá pra dizer que a de ontem surpreendeu tanto. Não foi um ponto fora da curva. Isso é bom frisar. Tá jogando mal o Flamengo? Não é que tá jogando mal, o Flamengo não vem brilhando. Quando você fala o histórico do Flamengo na Arena da Baixada, o histórico do Flamengo jogando em Curitiba, ele é um histórico de tropeços lá pra 2019, ali pra trás, a gente pode dizer. 2019 pra frente, o Flamengo começou a inverter uma série de históricos. Só que ontem não foi esse Flamengo, de 2019, de 2020, alguns momentos do início do trabalho do Renato. Eu não diria que me surpreendeu, Dani, porque mais uma vez o Flamengo tem dificuldade contra boas defesas. Já tinha sido assim no final de semana. Me surpreendeu o Fortaleza, mas eu não quero ser injusto, porque eu acho que o 4-0 de ontem não apaga a temporada do Fortaleza, que ainda é um semifinalista de Copa do Brasil, ainda é um time que vai brigar muito forte por uma vaga direta em Libertadores, se mantendo ali no G4. Mas me surpreendeu a ideia, eu queria até depois levantar um debate quando a gente pontua, porque o Abel, o retranqueiro, se fechou, não quis jogo contra o Galo no Mineirão. Olha o que dá quando você resolve para cima do Galo dentro do Mineirão. Se pegar o Atlético no melhor dia, você indo para cima e abrindo espaço, o Abel sabe por que fez. Me surpreendeu talvez ontem o início do jogo do Fortaleza, não esperava que fosse ser um Fortaleza tão aberto, indo para trocação, tão franco. O Flamengo não me surpreendeu tanto porque, infelizmente, para a torcida do Flamengo, vem apresentando um pouquinho de dificuldade contra esses times um pouco mais fechados, bem arrumados, que sabem como neutralizar o Flamengo. A mim me surpreendeu, Sormani, o desempenho do Galo mesmo. Não que eu duvidasse da força que tem e da capacidade que tem de fazer um jogo bonito, mas assim, era o Fortaleza, que está fazendo um trabalho consistente, que está no G4 do Campeonato Brasileiro. Foi ousado, e eu acho que essa ousadia do... Foi foda? O quê? Foi foda, o técnico do Fortaleza. E aí foi assim mesmo pro Fortaleza, né? Dani, você tá inspirado. Mas foi você que ensinou isso pra gente. Não, é o pronúncia a pronúncia correta. do Peterson, Jeff. Entendeu? Tá bom, então. Vem de lá. Boa tarde aos companheiros. Dani, um beijão. Fã de esportes também. Olha, eu não esperava que o Atlético fosse vencer por essa facilidade. Não esperava. Inclusive, eu até tinha pontuado aqui que o Atlético estava oscilando um pouco e já não tinha jogado bem contra o Santos. Venceu por 3-1, o resultado não diz o que foi o jogo. Perdeu de virada para o Atlético Goianiense em Goiás. E eu estava preocupado com isso. Mas ontem o Atlético tratou de calar a boca de todo mundo que estava com desconfiança em relação ao desempenho dele. Então, 4-0 no Fortaleza. E o Fortaleza é um time muito bem arrumado. Ao contrário do Atlético Paranaense, que é um time que vem de troca de treinador, saiu o Antônio Oliveira, entrou o Autuori, agora veio o Alberto Valentim. Quer dizer, é um time que estava ali brigando com os seus próprios problemas, né? Tentando resolvê-los ali. E eu esperava um pouco mais do Flamengo. Mas os dois jogos, os resultados surpreendem, entendeu? Vamos dizer, o 2-2 do Flamengo não é um mau resultado. Pô, jogar na arena contra o Atlético não é fácil, entendeu? O Atlético é um dos times grandes do futebol brasileiro, gente. Tá ali na elite do futebol brasileiro. Tá mal, foi mal administrado para esse ano, foi mal pensado a temporada, foi. Mas é o Atlético. Mas o Atlético Mineiro realmente fez um futebol encantador ontem. Sim. E o Hulk, mais uma vez, é uma coisa impressionante. Quando ele joga... E ontem ele jogou muito, né? A gente vai falar daqui a pouco dele aqui, especificamente do Hulk. Agora, você coloca um ponto interessante, Sormani, que é o peso do Atlético Paranaense nesta competição. É maior que o do Fortaleza, né? É a primeira vez que o Fortaleza chega a uma semifinal. E aí a gente tá vendo já os números do jogo entre Furacão e Malvadão, que como diz João Guilherme ontem. O Malvadão ontem até que ficou meio bonzinho ali. E a gente tá vendo os números, Zé. Queria que você viesse comigo nessa, porque, né? Dani, desculpa, antes de você falar com o Zé, desculpa aí. Esses chutes a gol do Flamengo, nós temos aí 16. Seria legal se a gente conseguisse descobrir, desculpa fazer esse pedido assim no ar. Nós temos que fazer, tá acostumado. A gente tem que fazer isso aí na reunião de pauta, né? E me passou despercebido. E agora, qual é a média do Flamengo com chutes a gol na época do Renato Gaúcho? Entendeu? A gente vai levantar, para você. Porque a gente está discutindo muito essa questão. O Flamengo jogou abaixo mas foram 16 chutes a gol, pô. Sim, é bastante coisa. Não é pouca coisa, não.
Não é pouca coisa, não. Depois até nós podemos comparar com o chute a gol que o Atlético Mineiro deu contra o Fortaleza. Não está muito diferente disso aí, não. O problema foi o Renato ou foi o desempenho dos jogadores em campo no momento da finalização? Mas desculpa aí, o Zé, você ia falar com Não, é em relação a isso mesmo, que aí eu já vou no Zé para responder meio isso que você colocou. Porque, Zé, é isso, o desempenho foi ruim, o que você acha que foi a dificuldade do Flamengo? O meio-campo me pareceu meio nulo ali em determinados momentos do jogo. Isso é demérito do Flamengo ou é mérito do Furacão? O que você não gostou, Zé? Não, eu vejo mais, assim, lógico que o Atlético tem um mérito, né, nessa questão de dificultar para o Flamengo, criar as dificuldades, preencher os espaços, mas ontem ficou claro, né, nítido, no segundo tempo especialmente. No primeiro o Atlético foi mais defensivo, mais fechado, no segundo tempo acho que já foi um jogo mais aberto e aí dava para ver a dificuldade do Flamengo, defesa, meio campo e ataque, time espaçado, o William Arão meio que tentando encontrar os espaços no campo, o Thiago Maia perdido, também porque não encontrava o melhor posicionamento para jogar. O Andréas Pereira, eu tive a curiosidade aqui, né, porque eu sei que daqui a pouco nós teremos aí o mapa de calor, né, do Gabigol. Sim. E aí eu fui buscar o posicionamento, né, o mapa de calor dos 3 jogadores do ataque do Flamengo. Não tinha ninguém dentro da área para resolver no segundo tempo. Não tinha ninguém, o Gabigol aberto pela direita, o Andréas Pereira, que o Flamengo faz muito isso, né? O Gabigol saía para o lado direito, o Everton Ribeiro vinha por dentro e o Andréas Pereira se projetava no corredor para finalizar. O Andréas Pereira não entra na área para finalizar, ele espera um pouquinho. Aí a dificuldade do Flamengo para poder furar a defesa do Atlético Paranaense, que são 3 zagueiros. O Michael tentando do lado esquerdo, às vezes do lado direito, mais do lado esquerdo, né? Também fechado, bem bloqueado. E aí o meio-campo espaçado, meio-campo com muitos espaços para poder jogar e para poder encontrar o melhor posicionamento. Melhorou um pouquinho quando o Diego entrou, porque aí tinha um cara ao lado do William Arão que armava a equipe, né? O William Arão junto com o Thiago Maia, eles têm uma característica são 2 volantes, mas não são armadores. Quando o Diego entra, tem alguém que coloca a bola, joga de um lado para o outro, procura armar, preenche um pouco mais os espaços. E aí esses espaços todos que o Atlético conseguiu encontrar para jogar, já não havia mais. Mas o que me preocupa é que nós estamos vendo o Flamengo nessa oscilação, né, em relação à parte tática. E isso é preocupante. E aí do outro lado você já consegue ver, eu estou sempre projetando esse duelo, né? Você já consegue ver o Palmeiras repetindo formação. Não é o jogo que eu gosto, que eu gostaria, mas é o jogo do treinador, o do Abel, né? Você já percebe que já começa a ter uma cara, já começa a ter uma formatação justamente para criar essa dificuldade para o Flamengo. Então isso daí que me deixou um pouco surpreso, porque é exatamente o que o Flamengo vai encontrar com o Palmeiras, né? Um time fechado e explorando contra-ataque. Eu até comentava com a Dani aqui, Zé, isso a sua você média, falou, 15 finalizações por jogo tem o Flamengo. Então, ontem foi 16, está dentro da média dele. Está dentro da média dele. Então, não acho que o problema tenha sido a questão de não passa pelo Renato, entendeu? Passa mais pelos jogadores que não foram felizes nas finalizações. Isso que o Zé fala é uma coisa importante, da ausência dos jogadores de ataque do Flamengo dentro da área. Se você pegar o mapa de calor do Pedro, Zé, ele joga dentro da grande área o tempo inteiro, não tem ele fora. Sim. Não, porque é a característica dele, né? Então, faltava esse homem e ele entra aos 22 do segundo tempo para tentar dar uma resposta ali para esse problema do Flamengo, que estava muito... E o Gabigol já tinha ausente. machucado o pé, né? Já não estava 100% há algum tempo no segundo tempo. Sabe uma coisa que eu acho? O Zé toca num ponto muito interessante dos 3 homens que você cita, né, Zé? Do Everton, do Gabriel e do Andrés, né? A gente vem falando aqui há algum tempo, especificamente depois do jogo do Cuiabá, que quando ele avança o Andrés, que é um debate que a gente tem bastante aqui do rendimento do Andrés quando está um pouco mais avançado, ele praticamente congestiona um setor, porque o Flamengo ele fica previsível, entre aspas, que é o Everton saindo da lateral para dentro, então ele fica ali naquela posição. O Gabriel saindo da área para a mesma região e o Andrés atacando a mesma região. É um Flamengo que concentra jogadores por ali, não tem gente dentro da área, como o Sormani falou, e depende de uma pessoa só do outro lado, que é o Michael, que o Michael depende muito do que, às vezes, quando ele inverte. Bola para correria, alguém dentro da área, não tem ninguém dentro da área. Ou então você tem apenas um Felipe Luiz, que depende que nem sempre está avançando. Então é um Flamengo que concentra muito pela direita, um espaço, o Gabriel sai da área, não tem ninguém dentro da área. É um Everton que vai de fora para dentro, cai no mesmo espaço do Gabriel. É um Andrés que avança, cai no mesmo espaço, e aí você precisava de alguém jogando pela esquerda. Quem era esse alguém? Apesar do gol feito? Thiago Maia.
Ele não tinha exatamente esse avanço, essa progressão, essa combinação com o Felipe e com o Michael. Então fica um pouco capenga, digamos. Então acho que passa também por uma questão não só de finalização. O Sormani pontua muito bem a média, iguala, mas depois, se puder puxar também, a quantidade dessas finalizações, quantas vão ao gol? Mas então, peraí, eu já vou aí, Eu acho Zé, que tem um problema de distribuição Sim, também. então, aí me veio uma coisa aqui, as substituições que ele faz. Ele coloca o Diego e o Vitinho, né? Tira o Michael, no meu entendimento... Talvez, né, se eu pudesse fazer essa escolha, eu tirasse o Everton Ribeiro, ali, né? Mas ele fala que estava cansado. Você acha que foi uma tentativa de povoar esse lado que você está falando pelo vazio? Eu acho que ele tem uma tentativa de dar qualidade para o time travado ali no segundo tempo. Novamente travado contra um time um pouco mais retraído, como foi o Atlético. O Diego, para mim, inclusive, podia ter sido testado no domingo. Uma qualidade de pé, de passe, de ocupação, que não teve no domingo contra o Cuiabá. Ontem foi testado. Não achei o Diego mal quando entra ontem, não. Não tinha uma coordenação, mas pelo menos algumas bolas passavam pelo Diego. E a bola levantada da área, o gol sai naquele pênalti, não sai exatamente numa grande construção, numa grande trama ofensiva, porque eu não consegui ver isso. Acho que tem muito da situação de ocupação, Dani. Acho o Flamengo, entre aspas, um time um pouco capenga para esse lado direito com esses três. Acho que o Renato não conseguiu construir uma grande solução. Passa pelos jogadores também, mas não conseguiu distribuir isso. Passa pela ausência do Arrascaeta também, né? Que joga muito ali pelo lado esquerdo. Isso aí é indiscutível. O que eu acho é o seguinte, Dani, não está funcionando esse Arão, Maia e Andrés. Mais contra times fechados. Sim, eu concordo com você. Eu já testaria uma outra situação. Já sentei aqui e falei que o Thiago Maia estava pedindo passagem. Acabou que com a bola no pé não respondeu. Eu tentaria sacar o Thiago. Volta o Andrés para ele jogar de frente. O Zé sempre pontua muito isso, a diferença, né? O Andrés, como avança um pouco mais de costas, não vem bem. Saca o Thiago, recua o Andrés e pensa no homem ali. É o Vitinho? É o Diego? Tem que ser alguém um pouco mais de qualidade. É o Arrascaeta, né? Que não tem um substituto que jogue da mesma maneira. A verdade é essa. É o que a gente conversava ali fora. Não tem cabimento, né, Pedro? Tudo bem. O Arrascaeta é insubstituível. O Arrascaeta é um gênio ali que resolve esse time. Mas um time de 200 milhões, Sormani, completa? Exatamente, é o que a gente está discutindo. Não é possível um time de 200 milhões, como diz o Renato, time né, que é manchete em letras garrafais nos jornais da Argentina e nos jornais, e alguns jornais na Europa, especialmente em Portugal, ficar dependendo de um jogador. Como assim? Ele não é o Pelé. Já tem algumas rodadas que o Arrascaeta está fora. Você precisa pensar uma solução. Ele não é o Zico. Vamos transferir isso para o Flamengo. Quando você perdia o Zico, era problema. O Arrascaeta não é o Zico. Ele é o Arrascaeta, é ótimo, ele é ótimo. Não tem a menor dúvida disso. Ninguém duvida disso. Mas ninguém, ele é tão insubstituível assim, não tem ninguém nesse time do Flamengo... Para fazer a mesma função do mesmo jeito, então não tem. Muda, você muda. Mais que isso. Não é, você muda alguma coisa. Esse time custou 200 milhões. Não é possível que o time fique na mão de um jogador. Então, quando chegar a próxima renovação de contrato, o que tem que fazer o Arrascaeta? Eu quero ganhar salário europeu aqui, ué. Eu acho que se não tem... O Zé tinha chamado, deixa eu só ouvir o Zé. Se não tem alguém com as características do Arrascaeta, eu acho que não tem, é a obrigação do Renato arranjar solução. Exato. Não tem peça, busque solução. Exato. Fala, Zé. Não, é exatamente o que eu ia dizer sobre isso, né? Ontem faltou esse camisa 10 de espaços curtos. Né, do cara do passe curto, da tabela, do 1 contra 1, da jogada individual por dentro, que é a questão que o Arrascaeta faz muito, né? Junto muitas vezes com o Bruno Henrique, com o Gabigol, ou fazendo a triangulação que a gente já viu bastante com o Everton Ribeiro por dentro. E aí falta essa peça, né, para quebrar essas linhas, ou para justamente com a sua imprevisibilidade, né, criar situações de jogo para o Flamengo. Eu não vejo, eu acho que o Thiago Maia é um ótimo jogador, mas eu não vejo o Thiago Maia junto com o Ilharão. São dois jogadores de uma característica muito parecida, né? Que são jogadores que saem para o jogo, não são jogadores de armação. Eles são segundos volantes, né? Como dizia antigamente, agora é como se diz, como se o Sormani gosta, né? O coast to coast, assim. Então, são jogadores que eles dão um movimento, né? Existem jogadores com determinadas funções. Então, por exemplo, tanto o Ilharão como o Thiago Maia, eles dão um movimento ao time. Eles criam movimentos para que um armador possa justamente aproveitar essa situação e olhar o campo todo. E o Flamengo não tem esse armador, né? O Andrés Pereira, jogando nessa situação, ele é mais finalizador, então ele não volta para fazer a armação. Ele está esperando a bola chegar para finalizar. Tanto que no segundo tempo, ele deu acho que uns dois ou três chutes de fora da área, assim, de imediato, né? Para tentar solucionar o problema. E não é assim. Então, muitas vezes, eu acho que aí passa pelo Renato, a questão de fazer as melhores escolhas. Quais seriam? Talvez Arão, Diego
e Vitinho, talvez, Sim. Arão, Andréas Pereira, Diego ou Vitinho lá na frente, aí você pode alternar uma vez ou outra, né? O Andréas Pereira passar, dependendo da situação de jogo, ele aproveitar os corredores, né, dos campos, né, do campo, vamos dizer assim, mas é muito importante para o Flamengo, no estilo que o Flamengo joga, ter um cabeça de... uma cabeça jogador pensante. Pensante, vamos dizer assim, né? Sim. O cara que pensa o jogo. Tem o cara que corre, que aí a gente vê Arão, Thiago Maia, o próprio Andréas Pereira corre bastante, mas eles não têm essa característica. Por isso é importante ter o Diego, ter o próprio, como se diz, o próprio Arrascaeta ali no meio, para justamente tirar ter essa característica. Senão o Flamengo fica um time de contra-ataque, é um time que tem que ter velocidade e espaço para correr. Ontem o Atlético no primeiro tempo tirou esse contra-ataque. Aí o Flamengo ficou com posse de bola, fazia de um lado para o outro, tal coisa que todo time vai fazer o Flamengo jogar nessa situação. Mas, de novo, eu estou fazendo sempre uma projeção na final do campeonato, na final da Libertadores, que é o que o Flamengo vai pensar agora. Mas lá vai outro time. A discussão agora, Zé, é o time que está jogando. Lá provavelmente eu sei, né, Facincani, que vai outro time. Você não precisa me falar, né, Facincani? Eu sei, eu tô só falando que existe uma... eu tô só falando que você tem que ter uma... Eu tô fazendo uma projeção. A realidade hoje... Porque até lá a gente não sabe também como chegará o Arrascaeta, a gente não sabe se o Flamengo terá o Everton Ribeiro, ninguém sabe de nada. Ok, mas não sabe se vai ter problemas, Tanto do Flamengo como do Palmeiras. Eu acho que o Renato tem que usar esse espaço para justamente encontrar os problemas, encontrar as situações para futuro problema contra o Palmeiras. Ô, Facincani, mas peraí, ó. Eu entendi o que o Facincani está querendo colocar, é que a gente está falando de Davi Luiz fora, de Arrascaeta fora, de Bruno Henrique fora. E aí a gente eleva muito o nível do futebol, né? Mas, Facincani, eu gosto assim, ó, porque agora, 1h22, a gente já falou aqui que a média de gols estava ok, está dentro da média do Flamengo. Estamos questionando o meio-campo. O Sormani colocou que, de repente, não era um dia tão brilhante dos jogadores. Eu quero saber o seguinte, quanto que passa pelo Renato esse desempenho? E só pra gente esclarecer aqui, é um 2-2 fora de casa na Copa do Brasil, né? A gente não tá falando de uma tragédia. Não, a gente tá questionando o desempenho, Facinca. Não, a questão é que foi um 2-2 numa circunstância que o Flamengo passou praticamente o segundo tempo todo ele sem chutar a gol. O segundo chute do Flamengo a gol foi o pênalti, convertido no empate nos acréscimos e praticamente que encerrou a partida. Então, são movimentos de um time que poderia ter sido muito mais criativo. E aí, pra mim, passa pelo Renato. Claro que passa pelo Renato também, né? Porque que ele tem tantas boas peças à disposição. Para mim é injustificável que Arão, Thiago Maia e Andréas Pereira não consigam jogar juntos. É injustificável, né? Você tem que encontrar um movimento para esses caras jogarem. Então, você tenta encaixar o Diego de novo. Ah, mas o Diego não é mais meia de armação. Olha, ele tem que tentar fazer a função que ele faz. Se o cara começa a se retrair, eu só faço essa função. O Andréas é só segundo volante. O Thiago Maia é só primeiro volante. O outro... Então, meu amigo, esquece. Futebol hoje não exige isso. Futebol hoje exige dinamismo, exige hoje uma participação técnica e tática muito mais proativa. Existe uma montagem de equipe, que é o que eu falo. Esse time no Flamengo, ou ele se lança bem à frente, ou então ele se fecha atrás e compromete com a criação lá na frente. Tem que encontrar o equilíbrio, tem que encontrar uma peça que vai fazer esse ir e vir do meio campo com muito mais competência. Então tenta puxar o Everton Ribeiro por dentro, numa movimentação até um pouco parecida com aquilo que ele fazia no Cruzeiro há alguns anos, e você abre um jogador um pouco mais pela ponta, sei lá, seja um Kennedy, enfim, tenta trazer de novo essa dupla Pedro e Gabriel, porque pela movimentação do Gabriel, se você pega um mapa de calor, ele é muito mais aberto pela lateral, o Pedro trabalha muito mais por dentro, então pela movimentação você consegue encaixar os dois jogadores. Alguma coisa tem que ser feita. Você precisa, ou no caso do Renato, encontrar uma solução para uma equipe que, mesmo sem peças que dão mais clarência, aliás, que dão mais lucidez ao meio campo na equipe do Flamengo, ele fazer um time se tornar competitivo nessa mesma forma assim. E aí tem o seguinte, se tornar competitivo agora... Provavelmente, a gente não sabe ainda o que aconteceu exatamente, mas sem o Gabigol. O Gabigol é mais uma preocupação, porque torce o tornozelo, a gente não sabe quanto tempo até se recuperar, se vai ficar fora, ok, tem o Pedro ali. Mas aí, Sormani, eu tô contabilizando os desfalques. Somando o Gabigol a esses desfalques, esse nível de preocupação vai para onde? Não, aumenta muito, né? Só levando em conta a sequência, né? Porque aí agora, um clássico no final de semana...
jogo eliminatório meio de semana e o Galo no outro fim de semana. Exatamente. Não, é um problema, porque por mais que seja um elenco milionário, você perdendo 4, 5 peças é bastante, não é pouco. Se bem que eu não computo o Davi Luiz como ausência. Ele fez 2 partidas no Flamengo, 2 partidas. Então você não está sentindo a ausência dele. Ele poderia melhorar algo que com o passar do tempo não vem bem. Mas ele fez 2 jogos só. A torcida do Flamengo ontem sentiu falta do Davi Luiz. Mas ele fez 2 jogos do só, Bruno, entendeu? E do Bruno. O Bruno, Arrascaeta, Bruno tem um peso tão grande. Sim, exatamente. Isso aí tem um peso muito grande. Agora, Dani, passa muito também pelo que o Pedro falou. O Renato tem que encontrar soluções para isso. Ele tem que encontrar soluções para os problemas do Flamengo. Porque o elenco é milionário. Então, por exemplo, o Diego passou a ser um segundo volante. Mas ele jogava avançado. Ele nunca foi o segundo volante. Ele passou a ser um segundo volante. Será que ele perdeu o cacuete? Ele não sabe mais jogar naquela posição? E se você for cotejar a carreira do Diego com a do Arrascaeta, a carreira do Diego é muito melhor. Não tá nem em comparação. Veja onde o Diego jogou e veja onde o Arrascaeta jogou. Veja o que o Diego conquistou e veja o que o Arrascaeta conquistou. Entendeu? Então, será que não daria para avançar um pouquinho o Diego e torná-lo novamente aquele meio armador para tentar resolver esse problema da ausência do Arrascaeta? É disso que eu falo, entendeu? Aí sim, passa pela mão do treinador. Acho que tem uma outra situação. Quando o Facinca cita, vou te devolver aí, Facinca. Quando o Facinca cita, mas Arão, Thiago Maia e André, você tem que dar um jeito. É porque não é só simplesmente você resolver o meio-campo de uma forma isolada. Esse meio-campo muitas vezes não funciona pelo posicionamento do Everton, por como o Gabriel sai da área, por não ter alguém para fazer o escape pela esquerda, que você consegue achar um escape, ou como o Bruno Henrique faz, por não ter um cara dentro da área como o Bruno faz, como o Pedro pode fazer. Eu acho que não é só simplesmente você resolver o meio de campo. A gente está pensando em ideias desse meio, quando eu falei aqui de recuar um pouco mais o Andrés, para encaixar com os homens de frente. Acho que é uma engrenagem. Você não resolve só aqui se você não encaixar com a peça da frente. Porque a questão que você coloca pela esquerda é justamente onde falta o Arrascaeta e o Bruno Henrique. É onde falta e é onde sem eles... O Renato tem um tempo já sem o Bruno, já teve um outro tempo. E o Felipe Luiz é um lateral como o Arana, por exemplo, para tentar resolver o problema ali. Então, tipo assim, já tem um tempo sem o Bruno, já é a segunda janela sem o Bruno que o Renato tem, pouco tempo de trabalho. Já tem alguns jogos sem o Arrascaeta. Você vai tentar ter o Arrascaeta para a semana que vem, mas ainda não está garantido. Você já não tem ele para o Clássico contra o Fluminense. Então, já era tempo do Renato pensar alguma solução. Acho que não dá só para ficar nessa de que não, os jogadores e tal, mas tem muito também do Renato. A busca pela solução. Mas o trabalho do Flamengo está regredindo, então? Não, o trabalho do Renato não é bom, é isso? O torcedor pode virar e falar, esses caras estão malucos, estão questionando uma série de coisas, o Renato enfileirou. Não, mas o que eu acho ontem é mais um caso que foi muito mais sorte do que juízo. Até quando, Dani? Ontem foi uma eliminatória. E se semana que vem for mais sorte que juízo? E a sorte estiver para outro lado? Eu acho que o Flamengo tem muita condição de construir um cenário tranquilo, tem que jogar bem para não se assustar em mata-mata. Exato, entendeu? O Flamengo tem muita condição com o elenco que tem, que o Renato sempre badalava, né? No Grêmio ele espetava. Se eu tenho um time desse, era obrigação. O Flamengo tem condições totais de entrar num jogo como ontem. Um Atlético, é bom que se diga com todo respeito, comandado pelo Valentim, aos trancos e barrancos, vinha mal no momento de transição. O Flamengo tem condições de entrar, se impor, jogar bem e não depender de um pênalti no último minuto. Não depende da sorte, tem que ter muito mais juízo. Esse é o ponto. Não é que está tudo errado no Flamengo, não está. Muito provavelmente, semana que vem, com a torcida em casa, com ajustes feitos, o Flamengo construiu uma boa vitória e vai à final. Mas vocês estavam criticando tudo. Não, é que eu acho que o Flamengo não precisa desse sofrimento que foi o segundo tempo ontem. Acho que o Facinca falou. Foi um tempo inteiro sem chutar gol e um resultado que não reflete o que foi. Um gol de pênalti, acho o pênalti justo, a gente vai conversar, só que muito mais sorte que juízo, Dani. Até quando? Entendeu? Então é por isso que a gente fala. Eu acho curioso, eu acho engraçado, Facinca, antes você pediu a palavra, eu vou botar uma tela aqui para você comentar também o que você já ia dizer e emendar isso, porque o sarrafo sobe, né? Claro. E aí a gente vai pensar em Jesus de novo, porque o Renato, ele faz um trabalho que se a gente pegar os resultados que ele tem, o que ele já fez nesse caminho desde que chegou, são números muito expressivos. Ele tem 8 goleadas, por exemplo. E aí, Facincani, claro, é um mata-mata com ausências e entra na grama sintética também, que o Renato já jogou ontem na entrevista. Então, eu quero te ouvir a respeito disso aí, o quanto que isso fala e o quanto que as entrevistas dele deixam em dúvida todos esses resultados que a gente está vendo, né? Porque é isso, ontem foi a grama sintética, Facinca.
Ah, mas a grama sintética que ele venceu o Palmeiras fora de casa por 3-1, ele não reclamou, né? É isso. Então... Ele falou que é diferente, então, hein? a grama sintética é o último dos fatores. Então, isso aí é uma muleta ridícula, né? Você citar a grama sintética como algum fator de dificuldade para o seu jogo, para mim é uma muleta ridícula, até porque, com todo o digno respeito, o gramado sintético que é ofertado hoje aqui no Brasil, no Allianz Parque e principalmente na Arena da Baixada, são perfeitos. São literalmente tapetes para jogar futebol. Tapetes. O cara tem uma dificuldade quase que nula para praticar futebol por ali. São gramados maravilhosos, né? Muito melhor, por exemplo, que o Maracanã, que vive com problemas, remendado, com buracos, né? Com críticas à torta e a rodo pelo excesso de jogos, pela falta de manutenção competente e de muitos outros por aí. Então, entre a grama sintética e o gramado do Maracanã, vocês me desculpem, eu fico com a grama sintética. Não tem buraco, a bola vai bonitinha, ainda o gramado é molhado, enfim, tem uma série de fatores tecnológicos hoje que a grama sintética te dá em relação à grama, quando a grama não é bem tratada. Quando o gramado natural tem a condição de estar 100% sempre, é óbvio que eu vou preferir a grama natural. Agora, um gramado como o do Maracanã, que jogo sim, jogo não, tá completamente irregular, troca pela grama sintética. Então é a última muleta que, pra mim, vai justificar o insucesso do Flamengo ontem. Pra mim, o que passa muito foi um segundo... Não, só pra Acaba, meu amor, pode acabar. Pode terminar aí, Facinho. Não, pode falar. Não, só em cima disso aí não, que pode falar, não, é tá praticamente falando, isso. Há algum tempo eu já disse, né, que o Flamengo deveria trocar. Eu pago. Troca Você a grama do paga, Maracanã. Não. Eu, Flamengo. Eu não tenho dinheiro pra isso. Olha, a controvérsia. Faz um favor pra mim, ó. Vai preparando o GC, fala assim, Sormani diz, eu pago a troca de grama do Maracanã. Mas roda o Renato aí que eu quero ouvir. Eu colocaria o gramado do Maracanã. O gramado sintético. Então, a Ou troca aquele pra grama aquele que eles chamam sintética. meia-meia, né? Ou aquele Não vai que ter eles chamam problema meia-meia. não. Esse time do Flamengo não merece jogar num gramado como o do Maracanã. Não merece. Prepara o GC, vamos ouvir o Renato, que eu quero ouvir na volta o Zé também sobre a grama sintética. A minha equipe fez um bom jogo hoje. Apesar das dificuldades que nós encontramos com o campo, não é fácil jogar aqui dentro. Não é fácil. O gramado prejudica bastante. A equipe visitante, porque não está acostumada. O Atlético criou bastante dificuldades pra gente e a minha equipe jogou. Se você for ver aí as oportunidades de gols que a minha equipe criou, é muito mais do que a do Atlético. Então, eu volto a repetir, eu respeito a opinião de todo mundo, mas na minha opinião, já falei pro meu grupo, eles fizeram um bom jogo, nós competimos. Não é nada fácil jogar aqui dentro e jogar nesse campo. Então eu tenho que parabenizar a minha equipe, porque nós temos vivíssimos aqui, nós temos mais 90 minutos agora no Maracanã, na nossa casa, com a nossa torcida. Temos mais 90 minutos, é uma partida de 180. Os primeiros 90 nós jogamos na casa do adversário, com essa dificuldade no campo sintético. Agora eles vão nos visitar no Maracanã. Não é nada fácil também lá não, é mais um jogo difícil. Mas lá a gente vai ter a nossa torcida. Vai ter a torcida, Zé, mas a grama sintética, ela interfere até que ponto, hein, Zé? A bola aérea, ela passa bem pouco pela grama, hein? Não, assim, eu concordo com o Facincani que não pode ser utilizado isso como muleta, né? Isso eu concordo, mas é diferente sim. Quem joga no campo e quem joga na grama sintética é diferente. O kick da bola, a velocidade da bola, os seus apoios são diferentes, né? Não é só a questão da bola, para você mudar de direção, para você parar, é totalmente diferente. Por mais que você tenha tecnologia, por mais que se aproxime da grama normal, né, natural, você tem diferença sim. Mas, de novo, isso não serve como muleta, porque quando ganha ninguém reclama. Mas que existe diferença, existe sim. Ô, Dani, eu queria falar uma coisa. Fala. Até porque, desculpa. Oi, seu senhor, fala, desculpa. Zé, fala. Termina. Porque... Não, o que acontece é o seguinte, a diferença, por exemplo, o Flamengo, esses times que não têm a grama sintética, o Atlético, de certa forma, o Palmeiras, já estão habituados, então você tem o timing do jogo, né? Claro. De novo, não é desculpa, não é muleta, pelo amor de Deus, mas que existe essa diferença, existe. Para quem não está acostumado a jogar, você sair de um campo normal e jogar e depois só voltar a jogar no campo sintético depois de um mês, é muito diferente. Se o Flamengo tivesse acostumado a jogar, aí não teria problema. Mas que existe sim a diferença, sim. De novo, não é muleta, mas que existe a diferença de jogar no melhor campo sintético para grama, sim. O que eu queria falar, Zé, é o seguinte.
com todo esse dinheiro que o Flamengo tem e com a estrutura que ele tem no Ninho do Urubu, ele poderia perfeitamente construir um campo de futebol com gramado sintético. São Paulo não tem deu no isso. Maracanã, agora você quer colocar no Ninho do Urubu. Não, eu acho que... Para acostumar, semana de jogo em estádio. Porque, por exemplo, uma vez, Dani, eu fui mas é importante isso. Eu fui Mas o Renato diz que cada uma é diferente da outra. Ele fala que a do Allianz é de um jeito, que é do... tem uma que é híbrida, uma que é 100% O Corinthians também tem 40% é híbrido, de é híbrido. Também. Então, eu me lembro uma vez que eu fui até Green Bay, onde tem lá o Green Bay Packers, que é o time de futebol americano, a gente transmite os jogos aqui nos canais. Não é que o Sormani foi ao interior, ele foi... Não, eu tava passeando outro lá nível. e resolvi... Eu fui fazer uma visita, um tour pelo estádio. E aí, tem o estádio, né, do Green Bay, e ao lado tem um campo de treino. Sim. Então, o cara estava explicando lá pra gente no tour o seguinte, por exemplo, Green Bay fica quase que no Canadá. Sim. Então, nessa época do ano, é muito frio. E aí, quando deve você ser vai igual jogar... esse estúdio aqui. Aí, quando você vai jogar em San Diego é quase México. A temperatura é completamente diferente. O que eles fazem? O campo de treino, ele é fechado, eles treinam numa temperatura que eles vão encontrar em San Diego. Sim, claro, Eles faz têm sentido. a gravação que a NFL disponibiliza para eles do barulho da torcida. Então eles vão para lá sabendo o que eles vão escutar e o que eles vão sentir. Então eu acho que se o Flamengo tivesse um campo no Ninho do Urubu, com um gramado sintético, como o São Paulo tem em Cotia, Sim. treinava lá essa semana. Tá, então beleza. Então o Qual é o maior Sormani... adversário do O Flamengo? Sormani, por exemplo. O Palmeiras, que joga num campo sintético. Você tem que estar habituado a isso. Fala, Facinca, depois tem uma pergunta pro Pedro aqui, mas fecha aí. Não, e só curto em cima disso, e que no CT dele tem os dois tipos de gramado, o sintético e o natural. Exatamente. Sim. Não, o que eu ia dizer é o seguinte, então tá bom, o Sormani achou uma solução aqui para grama sintética. Aí o nosso fã de esporte, o Nildo Costa, fala assim na nossa hashtag F90BR, o problema do Flamengo é Léo Pereira. Se fosse outro zagueiro, ganharíamos o jogo por 2-0. Como é que soluciona esse problema aí? Um abraço pro Nildo, né, que está nos acompanhando. Ô, Dani, eu acho o seguinte, tem 5 pessoas aqui. Se tem uma que eu vou escutar com mais atenção sobre a diferença de grama, claro, vai ser o Zé. O Zé já explicou pra gente. Tem diferença, ponto pacífico, beleza. Sormani deu uma solução. Agora, dá para jogar todo esse debate aqui pro lado e pensar em outra situação. Posicionamento não tem a ver com grama sintética. Não. Solução para a fase ofensiva não tem a ver com grama sintética. O erro de posicionamento em bola aérea que volta a assombrar o Flamengo não tem a ver com grama sintética. Entendeu? Uma série de situações envolvendo o time do Flamengo não tem a ver com grama sintética. Se a gente sentasse aqui hoje e falasse, não, o Flamengo ontem, muito bem posicionado em campo, só que o gramado não ajudava, a bola não rolava, aí tudo bem, aí era um outro debate. Só que a gente assistindo a coletiva do Renato ontem, 7 perguntinhas a 9 minutos, o que houve? Tinha uma outra pergunta, ele puxou, ele trouxe o assunto gramado. Ele direcionou o debate, ele condicionou que a gente ficasse aqui falando disso. Só que não, os problemas do time são outros. Esse é meu ponto. Sim. A gente pode conversar sobre tudo, buscar solução, sintético no CT, para quando for semana de jogo contra o Palmeiras, contra o Corinthians, contra o Atlético Paranaense. Agora, o problema do Flamengo vai além. Não tem nada a ver. Se você chegar com essa mesma formação, com essa mesma mentalidade, com essa mesma distribuição em campo na semana que vem, no Maracanã, os problemas vão se repetir. E quando ele fala também, não, porque semana que vem, no Maracanã, um outro cenário, não, o Flamengo vem sofrendo no Maracanã, inclusive. O Flamengo é o time que buscou mandar um jogo na Neoquímica Arena por conta de gramado. Então, assim, o Flamengo já estaria habituado com esse problema. O Flamengo joga muito melhor quando tem um gramado, por exemplo, como o da Neoquímica Arena à disposição. Só que ontem, especificamente, a pauta não era o gramado. Quem trouxe a pauta foi o Renato. Sim. O problema do Flamengo vai muito além. Quando o Léo Pereira erra no primeiro gol, erra no segundo... Eu não gosto de condicionar, porque parece que a gente está colocando o menino enforcado em praça pública. Mas ele tem problemas e todo mundo sabe. Agora, eu acho ele desatento. Eu acho que é um risco que você assume a partir da escalação. O cara que acompanha todos os jogos do Flamengo, ele sabe que há uma chance maior do problema na bola aérea ser da confiança também. Eu acho que o Bruno Viana. Mas o Bruno Viana, a gente já sentou aqui para falar que ele passou por esse momento também. Ele teve situações de altos e baixos, mas ele também já entrou... É o Davi Luiz mesmo. O problema Pedro. Tem o Gustavo Henrique, só que o Gustavo Henrique agora pediu para não jogar daquele lado. Não, ele voltou. Exato. Ele pediu para não jogar daquele lado, então agora... Que lado ele não quer jogar? Ele hoje se vê como reserva do Rodrigo pela direita. É isso. Ele não quer... Mas ele nunca jogou no Santos pela direita, ele sempre jogou do lado esquerdo. Ele se colocou à disposição da comissão técnica, sim. Juro que vamos simplificar aqui. Sim. Ele sempre jogou do lado esquerdo no Santos. Até porque numa fileira de prioridade para a comissão, eu acho que para quem acompanha, o Gustavo estaria um pouco à frente do Léo. Sim. Só que o Léo joga pela esquerda e o Gustavo opta por outro lado. Mas acho que o Facinca chamou. Fala, Facinca, quando a gente estava falando aqui disso. Não, então a gente consegue
simplificar essa discussão, trazendo à tona uma ideia que, por alguns momentos, deu certo com o Rogério Ceni. Então, vamos puxar o Arão pra zaga de novo. E aí você encaixa o Diego no meio campo com o Thiago Maia, Diego e Andreas. E você tira, entre aspas, então, esse tipo de trinca que, por enquanto, não está dando certo, que é a trinca Thiago Maia, Arão e Andreas Pereira. Você puxa o Arão pra zaga, resolve o problema, já que o tal do Léo Pereira não consegue jogar e que, evidentemente, o Gustavo Henrique agora tá com frescurite pra escolher o lado dele. E pronto, e coloca o Arão com alguém e você fecha o setor defensivo do Flamengo. Vai, Zé, porque eu respirei junto com você. Vai buscar o Natan, que o Flamengo entregou de bandeja pro Red Bull. É isso. E aí o Gustavo Henrique também, agora ele não quer jogar do lado esquerdo, quer jogar do lado direito. Eu queria saber se tem na cláusula do contratual dele, só joga pelo lado direito. Quero ver se o Flamengo chegar na final e aí o Davi Luiz, né, que talvez jogue pelo lado esquerdo, pelo amor de Deus, não me leve a mal. E Davi Luiz, não estou desejando isso para você, estou só dando um exemplo dessa situação. Se aí o Davi Luiz machuca e é pelo lado esquerdo, aí o Renato olha pro banco e fala assim, Gustavo, ele fala, não, professor, eu só jogo do lado direito. Faça-me um favor, né? Faça-me um favor, com todo respeito, eu gosto demais do Gustavo, é gente boa, gente boníssima, gente boníssima. Mas o jogador tem que jogar, tem que aproveitar as oportunidades. Tem que aproveitar as oportunidades. Se está difícil para jogar do lado esquerdo, então treina, aprimora as suas dificuldades para você poder aproveitar as chances. O Cavalo dizia Mário Sérgio para mim o seguinte, Garroto, o cavalo não passa arriado 2 vezes. Então, Garroto, aproveita a oportunidade. Gustavo está perdendo a chance. Está perdendo chance de evoluir como jogador. Claro. Não só, como ser humano é um cara do bem, hein? O Gustavo Henrique é gente nota 1 milhão. Mas como jogador ele está perdendo a chance de evoluir. Que ele entende que o desempenho dele do outro lado é melhor. Mas fala, Pedro, você queria... Não, só um plazinho. Não jogava do outro lado. Como é que um jogador... Escuta, eu não vou tocar piano. Não vou. Eu sempre fui pianista. Agora eu sou guitarrista. Aí você fala assim, ele entende que ele toca guitarra melhor do que piano. Mas ele nunca tocou guitarra. Não é tão brusco assim. Como é que ele pode falar que ele joga melhor do lado direito do que do lado esquerdo? Coisa. Se ele passou a vida inteira dele jogando do lado esquerdo. Ele nunca jogou do lado direito no Santos. É a mesma coisa que o... Uma coisa eu sei, o Facincani não É a mesma coisa que Beethoven. É a mesma coisa que o Beethoven parar de tocar piano, a partir de agora eu vou tocar pandeiro. Ô, Dani, isso. O Mozart, a partir de agora, vai tocar cavaquinho. Como? Você nunca tocou pandeiro. Só uma coisa que o senhor Mano estava falando. Chopin, não toco mais piano. A partir de agora, eu toco cuíca. Agora Só quando cortar ele da tela. Mas era só para não cortar enquanto o senhor Mano estava falando sem ter a certeza. Aí estava até esperando. Mas sim, o Flamengo tem um campo sintético no Ninho. Aí é questão do Renato usar e se adaptar. Então não tem Foi que chorar. inaugurado recentemente. Então não tem que chorar o jogo de ontem. Se adapta. Porque ele teve a possibilidade de treinar e se adaptar ao gramado. Então esse é papo furado. Na próxima entrevista do Renato, quando ele falar que o campo sintético atrapalhou, impeditivo para que o time tivesse um desenvolvimento melhor, você fala assim, pera um pouquinho. Mas, Renato, o repórter tem a obrigação de falar isso. Mas não tem mais isso, né? Exatamente. Já tem 40 mil pessoas no estádio, mas não tem repórter para perguntar. Então o repórter já tem que vir assim, Renato, eu sei que você vai falar do gramado sintético, mas o Flamengo não tem um gramado sintético no Ninho do Urubu? Você não se aproveitou dele para preparar a sua equipe para jogar contra o Atlético? A pergunta tem que ser essa. Tem que ser essa. Porque esse choramingo não vale. Porque o Flamengo gastou um dinheiro para fazer um campo com gramado sintético exatamente para essa situação. Quando vai jogar contra o Palmeiras, quando vai jogar contra o Corinthians, quando vai jogar contra o Atlético Paranaense. Então ele tem que se aproveitar disso. Você tem que se aproveitar disso. O duro é você pegar um time que não tem a estrutura do Flamengo e esse cara vai jogar na Arena ou vai jogar no Allianz. Ele não sabe, ele não está acostumado. O Flamengo poderia se adequar a isso. Sim. O Renato não soube se aproveitar disso. Ou então, ele está usando essa muleta como foi o Zé e o Facincani falaram. Deixa eu ler uma mensagem aqui. A voz da minha consciência está falando... A gente falou do Davi Luiz, sim, mas a gente não estava falando para esse jogo, né? A gente está falando do Davi Luiz na zaga para melhorar o nível de bola aérea, por exemplo, do Flamengo. Porque o Davi Luiz não pode jogar a Copa do Brasil porque ele não chegou a tempo de ser inscrito. Só a informação para a gente não passar. Agora, o Jonathan fala assim, senhores, não vai existir um técnico igual ao JJ. Esse elenco é movido a cobranças dentro do campo. Isso aqui é bom, hein? Os jogadores têm que ser cobrados por concentração no jogo. Ontem mostrou um time totalmente
sem foco. Nossa, Falta... maravilha. O JJ Falta querer ontem mais. foi uma... Jonathan, olha, você tem razão. O JJ ontem contra o Benfica e Bayern em Lisboa. Foi uma maravilha. Foi uma maravilha. O desempenho do Benfica foi lindo. Quanto foi o jogo, Fazingani? O jogo ontem, 4-0 pro Bayern. Benfica? E com o gol do Lewandowski, Gente, que ele falou que não era dos mais difíceis de serem marcados. Exatamente. Gente, é o seguinte, o Jorge Jesus teve 6 meses pra glória. mim, fora da curva. Se você pegar o trabalho dele ao longo do tempo, Fazingani acompanha melhor o futebol europeu, o Pedro também, o Zé idem, eu acompanho um pouco menos, mas você pega o trabalho dele, ele nunca fez em lugar nenhum que ele fez no Flamengo. Nunca fez. Aquilo foi absolutamente fora da curva. E eu volto a citar o exemplo do primeiro semestre de 2019, que ele era o técnico do Flamengo. O Flamengo não jogava metade do que jogou no segundo semestre, no primeiro semestre de 2020. Ele não jogou metade do que jogou de 2019. Não jogou. Ele também teria as mesmas dificuldades. É uma grande ilusão. Achar que o Flamengo hoje, na mão do Jorge Jesus, ele estava tendo dificuldades, ele não conseguia jogar bem contra o Fluminense, do Odair Hellmann. O Odair Hellmann aprontava ciladas para ele durante o jogo e ele tinha dificuldades. Ou vocês se esquecem disso? O Fluminense ganhou a Taça Rio e provocou a final do Campeonato do Rio de Janeiro, quando era algo impensável. Todo mundo falava, não, o Flamengo vai ganhar a Guanabara, vai ganhar a Taça Rio e não teremos decisão do Campeonato do Rio. Não. Toda vez que o Odair Hellmann jogou contra o Jorge Jesus, ele criou dificuldades para o Jorge Jesus. Então, torcedor do Flamengo, eu entendo você olhar e ter na memória, ter no coração o desempenho daquele time. Agora dizer que o Flamengo hoje com o Jorge Jesus seria a mesma coisa, não é verdade. Não é verdade, porque o Jorge Jesus não é o Guardiola, ele não é o Klopp, ele não é o Tuchel, ele não é o Zidane, ele não é os grandes, o Conte, ele não é. Ele é mais um treinador na Europa. Tanto que ele nunca, de lá de Portugal, ele nunca sai. E vem com esse papo furado que não sabe falar inglês, o Bielsa não fala good morning. Good morning ele não fala. E ele é treinador do Leeds. E tem um cara do lado dele. Se o Jorge Jesus fosse esse cara completamente fora da curva, ele estava trabalhando nos grandes centros. Nem na Espanha ele consegue trabalhar. E não tem grande diferença do português para o espanhol. Então, gente, vamos mais devagar. Vamos mais devagar. O Jorge Jesus merece todo o respeito, toda a reverência pelo trabalho que ele fez, mas vocês estão colocando o Jorge Jesus num pedestal ao qual ele não pertence. Atenção, torcida do Flamengo. Ele não quis magoar o seu coração. Ele apenas colocou em pontos técnicos. Isso não apaga o que Jorge Jesus fez de conquistar Libertadores, Campeonato Brasileiro e das marcas expressivas. Vamos seguir aqui, Fábio Sormani. Roda o mapa de calor aí pra gente dar uma olhada no Pedro e no Gabigol, né? Porque eu levantei a questão do tornozelo machucado. O Pedro já viveu uma fase sem gols, agora o Gabigol vive uma fase sem gols. E a gente fica com essa sensação de que tem jogos que são mais pro futebol de um, jogos que são mais pro futebol de outro. E a gente está vendo os números aí dos últimos jogos. Eu não consigo ler nada, não tem número então nenhum. A gente não está vendo os números. Mas daqui a pouco a gente vai ver. Opostos, Gabigol e Pedro, nos últimos 10 jogos disputados pelo Flamengo. Gabigol. É que não veio o númerozinho. Não tem o número. E Pedro, gols e assistência. Rapaz, derrubaram a gente aqui. Já volta. Daqui a pouco a gente volta com a tela com os números. Mas o que a gente consegue ver? Malandro, yeah. Peraí, 3 e 6, 2 e 1, fala a voz da minha consciência nesse momento. Então, gols. O Gabigol tem 3 e o Pedro tem 6 nos últimos 10 jogos. E a assistência, repita a voz da consciência. 2 para o Gabriel, 1 para Pedro. 3 para o Gabriel. 2. A voz da minha consciência de vez em quando empaca. 2 para o Gabigol e 1 para o Pedro. Não é um jogador de dar assistência, certo? Ele é um jogador, ele é um jogador de mais dentro de área, né? Ele não é um armador que chega para fazer gol. Ele é um jogador de área. Ele é um jogador de finalização. Ele não vai ter números expressivos de assistência. De assistência, Eu acho que por isso que a gente coloca, talvez, que quando você muda ali o Gabigol e o Pedro, óbvio, toda a qualidade do Gabigol tem que ser exaltada, mas o Pedro dá conta do recado, né? É diferente de quando você compara o lado. Olha, antes de qualquer coisa, eu vou colocar aqui, riscar já ao chão, estabelecer a minha opinião. Eu não acho que o Gabigol vive um mau momento. Não, já viveu momentos melhores. Já viveu, claro. Ontem ele não teve uma boa atuação. Isso posto, ele tem uma outra função. Eu acho que é uma questão. Sai muito mais da área do que já saiu em outros momentos. Questão conceitual de jogo, Dani. O Flamengo vem encarando
há algumas rodadas, há algumas semanas, times que começaram a identificar que o Flamengo, diante de defesas mais fechadas ou com marcações um pouco mais encaixadas, tem dificuldades. E o Flamengo insiste em querer construir uma situação e levar uma bola até a área. Só que o Flamengo rende melhor diante dessas situações quando ele alça essa bola na área, quando ele levanta uma bola na área. E não é simplesmente fazer um chuveirinho. É quando o Gabriel se movimenta e acha um Bruno por trás da zaga. É quando o Michael leva uma bola no fundo e o Pedro entra num time certo para finalizar após uma tabela. Então, acaba que, por isso, a figura do jogador que está dentro da área bem posicionado, como é o caso do Bruno, que eu acho que faz muita falta quando o Gabriel não está. Agora a gente está vendo o mapa de calor do Gabriel, que o Sormani pontuava no início do programa. Como o Gabriel vem jogando de fora da área. Mali, tem 2 pontinhos dentro da área. Como é que vai ser finalizador assim? Ele vem trabalhando essa característica, não sei como a gente levanta aqui, se pautado muito mais por uma mudança de comportamento visando a seleção, mas atuando fora da área. E o que o Gabriel precisa? Alguém dentro da área. Quem era esse alguém dentro da área pro Gabriel? Era o Bruno. Quando não tem o Bruno, funciona muito mais, olha que curioso, sem o Bruno, o Gabriel não funciona. Funciona muito mais no Michael e Pedro. Porque o Michael constrói essa jogada para o Pedro dentro da área. Então, esse Flamengo, diante dessa situação, demanda muito mais alguém fixado na área. Não é simplesmente um 9 jogado lá. É uma construção que busca um Pedro, um Bruno Henrique, do que exatamente uma construção de pé em pé com o Gabriel para chegar com a bola carregada dentro da área. Então, acho que é isso que acontece. O Gabriel sente a falta do Bruno, o time sente a falta do Arrascaeta, e o Pedro, quando está em campo, acaba sendo essa figura. O Sormani falou, o mapa de calor do Pedro, né? Todo dentro da grande área. O Pedro acaba sendo essa figura. A bola, quando chega, tem o Pedro. Antes a bola tá chegando, não tem ninguém. O Flamengo, então, a partir do momento que constrói para buscar alguém na área, sente muita falta de Bruno, quando não tem o Bruno, de Pedro. Deixa eu ouvir o Zé, que o Zé hoje está todo trabalhado no mapa de calor. Ele olhou o mapa de calor do Andrés e agora a gente botou o do Gabigol ali. Faz sentido... ele não tá aqui, senão era mapa de frio, que eu vou te contar. Deixa isso pra lá. Ô Zé, faz sentido pra você isso que o Pedro Ivo coloca aqui, porque eu acho essa colocação interessante, assim, e passa pelo entrosamento em campo também, né? O Gabigol e o Bruno, eles sabem onde o outro vai estar sem precisar olhar para aquilo. É quase automático. E o Michael e o Pedro, eles estão criando também esse entrosamento. Então, para você, passa pelo entrosamento, passa por essa figura dentro da área, por onde você vai? Não, eu acho que passa o entrosamento da equipe do Flamengo. Já havia esse entrosamento entre Bruno Henrique e Gabigol, mas você pode acrescentar aí movimentação de Arrascaeta e Everton Ribeiro, né? Já há quanto tempo eles já estão jogando juntos? Então tem essa movimentação que é interessante. Se você mudar o sistema de jogo, mudar os jogadores e deixá-los no mesmo posicionamento, você vai ver que os movimentos são diferentes, o tempo de movimentação é diferente e isso acaba prejudicando o Flamengo, né? Porque você está acostumado com um tipo de jogo, você tem que mudar de acordo com aquilo que você tem no campo e também junto com as dificuldades que os adversários irão impor dentro do campo, né? Dentro do jogo. O que eu falo sobre o mapa de calor, eu pedi para o nosso Voz da Consciência, mais conhecido como Vitones, né? Para ver se ele encontrava o mapa de calor do Andrés Pereira. Ó. Esse é o mapa de calor do Andrés Pereira no jogo de ontem. Veja quantas vezes ele pisou na área. Uma. Veja quantas vezes. Uma vez. E aí você pega do Gabigol, você vê também, muito pelo lado direito, poucas vezes dentro da área. Né? As jogadas são criadas justamente pelos lados. Então, isso faz falta para o Flamengo. Quando você não tem um jogador, por exemplo, como o Arrascaeta, como um 10 ali que joga para armar a equipe. Então, por isso tem muitas dificuldades o Flamengo quando enfrenta times fechados, desculpa. Times fechados, né, para criar os espaços para jogar. Por isso que o Pedro, em determinados momentos, ele é importantíssimo, porque o Pedro não é só a presença dentro da área. A presença do Pedro dentro da área faz com que o time adversário tenha que se adaptar também a esse posicionamento. Então, o Pedro na área prende 2 zagueiros. Esses 2 zagueiros, automaticamente, um vai marcar, o outro vai ter que sobrar. Quando ele sobra, ou o lateral ou o volante tem que entrar, né, para fazer uma sobra também, ou para preencher os espaços. E aí abrem os espaços para os outros jogadores da equipe do Flamengo jogarem. Pode ser, e aí tem também a facilidade que a equipe, quando o Michael entra, aproveita esses espaços, né? Porque aí você tem normalmente o espaço pelo lado para ele desenvolver sua velocidade e o Pedro segura os zagueiros. E aí, quando ele segura os zagueiros, não tem o zagueiro na cobertura para fechar o espaço do Michael. Então tem todas essas coisas que as mudanças elas beneficiam um lado, né? E dificultam para o outro. Olha, agora eu vou colocar uma outra questão aqui, porque vocês falam que... Mas é muito bom esse ponto do Zé, do Pedro segurando a zaga. Sim.
A zaga não consegue fechar o meio e o meio é justamente onde anda tumultuado pro Flamengo. Mas vai, Dani. Bem tumultuado. Agora aqui, ó, vocês falam que reclamar, reclama na coletiva, muda o assunto. De vez em quando reclamar ajuda. De vez em quando reclamar coloca uma pressão ali de leve que faz, de repente, o mesmo erro não ser cometido 2 vezes. Você já sabe do que eu tô falando, né? Pênalti. Tô falando da questão do pênalti. Ô Facincani, olha aí, ó. Olha esse pênalti aí. E me diz se você se lembra, assim, na sua memória, de alguma outra situação parecida recentemente. Fala aí, Facinca. Sim, em cima do Vitinho contra o Cuiabá. Foi pênalti, claro que foi pênalti. Mas aí é aquilo. O Flamengo precisa vir a público contestar uma decisão que deveria ter a hombridade da arbitragem de, pelo menos, utilizar o critério sem precisar de choradeira pública. Entendeu? E expor a ruindade desse serviço que é ofertado aqui no Brasil, que é o serviço dos árbitros que estão à disposição das principais competições. É um serviço horroroso, é um serviço terrível de ruim. As pessoas são incapazes de manter os critérios para jogo após jogo. E aí o que acontece? A gente tem que vir a público toda vez, falar de arbitragem, descer o pau na arbitragem, principalmente naquele que comanda a arbitragem do Brasil, que é muito incompetente no cargo dele, para que minimamente um critério seja aplicado de jogo para jogo. Tá balançando chato, isso aí, hein? mas é necessário. Tá balançando o quê? O Gaciba? Opa, desde sempre. Lembra que a gente fala aqui, Dani, que o Gaciba, se não fosse toda aquela crise institucional da CBF, já não tinha virado a temporada, 20 para 21? Agora a crise começa a ficar de lado, a suspensão do Caboclo já saiu, a nova diretoria começa a olhar para o que tem que olhar dentro de campo, e aí lembra que o trabalho do Gaciba não é nada bom, né? Não sei se ele emplaca 2022 não, Dani. Só para eu entender aqui, alguém discorda dessa marcação de pênalti? Alguém acha que ontem... Ô Dani, o que mais chama atenção no lance de ontem é que o Luiz Flávio de Oliveira, ele tá de frente pro lance. Sim. Exatamente. Como é que ele não marcou esse pênalti na hora? Como é que ele não marcou esse pênalti na hora? Esse aí que a gente tá vendo é o do Cuiabá, né? Que não foi dado. Não foi ele que apitou. Que era Flávio também, não era Luiz Flávio, não era Flávio. Também da Federação Paulista de Futebol. Ambos FIFA. Exatamente. Ambos FIFA. Ou seja, já acabou aquela barreira que bota a FIFA que resolve, né? Vamos lá. Mas então o que chama atenção é isso, ele não ter marcado de cara o pênalti. Ele precisou do VAR para marcar algo que na hora, ali onde ele estava, era visível. Eu acho que tem a ver com a insegurança, Sormani. É a pressão, é a insegurança, acréscimo, semifinal. Se eu não tiver convicção, eu sei que o VAR vai me chamar, tem a muleta. Acho que tem todo um cenário de pressão do VAR. Campo, é isso. É isso. Na área, ele precisa do VAR. Eu tô tranquilo, porque o VAR vai me chamar. Então acaba essa política intervencionista também muito, sabe, contribui muito à postura dos árbitros em campo. Exato. Ficam aguardando o chamado muitas vezes. Porque se você reparar em alguns lances, Dani, o árbitro ele já tem um lance polêmico, ele já nem dá continuidade, ele já faz de jogadores e fica aqui, ó, esperando o ponto no ouvido. Então, acho que também contribui um pouco para isso. Sobre o lance em si, acho que não tem muita discussão, porque há quem argumente que... Falta não, mas é impossível você levantar... personalidade. É impossível você saltar sem pegar impulsão. Uma coisa é você está pegando impulsão com os 2 braços. Um braço dele está recolhido e o outro já está saindo aqui, ó, do Rodrigo Caio. Então, acho que não tem muita discussão. Acaba assumindo um risco. Fala, Zé, falta personalidade, é isso? Não, falta personalidade aos árbitros nesses momentos difíceis, né? Dúvida. Não, você tem que ter convicção. Diria Vanderlei Luxemburgo, o grande professor, se o meu jogador tiver uma casa com 2 banheiros e ficar indeciso, vai fazer xixi nas calças. Entendeu? É isso. Essa é boa, essa é ótima. Rapaz, sem convicção, não pode. Como é que é, professor? Entendeu? O árbitro FIFA não pode, ele tem que ter... Repete aí. Você gostou dessa, né, seu Chamani? Se você quiser ter uma caixa de areia depois pra você. Não é em Guimpepepekers, entendeu? Não é lá em Guimpepepekers, mas é aí em Santos. Maravilhoso. Jogador meu não pode ser indeciso. Não pode ser indeciso. Porque se tiver uma caixa com 2 banheiros e tiver indeciso, vai fazer xixi na calça. Tem que usar fralda. Não pode. Mas isso é verdade, é a lei da vida. Você sem convicção, entendeu? você não escolhe nem um pão na padaria, Daniela. Olha, o que diz a voz da minha... Tá vendo, Daniela? Peraí, que o Zé quer completar o raciocínio. Outro dia você estava indecisa. Você não, fala que tudo tem que ser na sua casa e tal. Tá aí o recado, hein? Posição que ele não... Peraí. Conclui, Zé, conclui. Pode falar quem tá... O árbitro está numa posição que ele não pode não ter convicção.
Ele, num lance como esse, é um lance primário. O jogador do Atlético, se eu sou o Alberto, por sinal, eu chamo a atenção desse jogador. Ele, em momento algum, ele vai disputar a bola. Ele larga a bola e enfia o cotovelo no Rodrigo Caio. Entendeu? E o árbitro tá ali, ele tá de frente. Como é que ele não vê isso? Então ele não pode ficar dependendo do VAR. Uma coisa é o assistente, que de certa forma o jogo, velocidade, então o Bandeira tem de certa forma uma certa insegurança, porque às vezes são questões de centímetros, né? Sim. 10, 15 centímetros. Então. Agora o árbitro tem que ter a convicção do que ele está vendo, senão não tem condição de usar o distintivo da FIFA, porque quando você usa o distintivo da FIFA, teoricamente, você é o melhor, você é mais bem preparado do que os outros. Você tem alguma coisa que te fez ganhar esse distintivo da FIFA. Então, a sua responsabilidade é maior, a sua qualidade é maior e o seu desempenho tem que ser, não 100%, porque ninguém é perfeito, mas tem que chegar a um nível em que erros como esse não podem ser aceitáveis. Né? Olha, esse programa é maravilhoso. Sobe a musiquinha do intervalo. Mas o exemplo e prático o pessoal ignora. A voz da minha consciência manda a gente fazer o intervalo. Quer ver um exemplo prático desse programa sobre